Boa tarde. Nós vamos conversar hoje um pouquinho a respeito de poderosas orações do salvo. É óbvio que quando a gente coloca poderosas aqui, está no sentido do paganismo que está dentro do cristianismo. É a vontade carnal de todo aquele cristão de querer descobrir como manipular a vontade de Deus, como manipular as ações de Deus. Então essa coisa de poderosa é justamente no sentido de criar situações para a manipulação de uma divindade. Mas está aqui e é uma oportunidade que a gente tem para a gente conversar sobre orações e essa coisa de poderosas. Então, para o salvo, o que é uma oração poderosa? Sem o sentido de dominação de Deus, sem o sentido de querer que Deus esteja ali pronto para obedecer a um salvo. Todas as orações de um salvo são poderosas. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos um grande intercessor entre Deus e nós, que é o Espírito Santo, que intercede pelas nossas orações, pelas nossas tolices, não é? Ele intercede de um jeito que Deus possa, então, se sentir à vontade como Deus, para continuar os seus planos conosco, as suas vontades conosco, os seus projetos com cada um de nós, tá bom? Mas aqui, dentro desse espírito todo, nós temos aqui, e você tem aí na descrição desse vídeo, você tem o banner, que é exatamente esse aqui, para que você possa acompanhar mais de perto. Aqui nessa partezinha de cima está falando sobre como é que o gentil aqui não é somente a ideia daquele que não é judeu, não, é do ímpio em si, não é? Mas pelo menos o gentil fora da religião judaica. Para ele, oração era uma maneira de aplacar a ira de Deus, era um jeito de controlar a vontade de Deus, o Deus dele, né? O Deus que ele acredita. Então ele orava para tirar o máximo de benefício daquela divindade que ele acredita. Então oração para o ímpio, para o gentil, tinha essa ideia. Para o judeu, que não está muito longe da impiedade, mas para o judeu, dentro, digamos, do ensino do Antigo Testamento, para o judeu, a oração é um tempo de obedecer, adorar, pedir, agradecer a Deus, né? Os salmos são basicamente orações que o salmista, ou os vários salmistas, faziam em relação a Deus, na convivência de cada um deles, ou da nação de Israel para com Deus, tá bom? Para um salvo, para alguém que é crente, dirigido pelo Espírito de Deus, então a oração é mais que um momento, é a própria vida. Quando a Bíblia fala que nós devemos orar sem cessar, é a ideia de que o nosso dia a dia, o nosso cotidiano é uma oração, é um contato com Deus. A gente tem o tempo todo, né, Deus conosco, o Espírito conosco, o próprio Jesus Cristo conosco, e isso faz com que no dia a dia nós tenhamos a companhia deles, e assim a nossa oração, o nosso envolvimento com Deus é constante, é permanente. Mas aqui nós colocamos a oração em relação ao amor a si mesmo, porque é o nosso parâmetro para que a gente possa amar ao próximo como a nós mesmos, e o amor em relação a Deus e o amor a Deus sobre tudo, né? Então, esses três aspectos que a gente vai mencionar aqui. O amor a si mesmo, e isso está na terceira carta de João, versículo 2, então é a preocupação quanto à questão da prosperidade, saúde e piedade. Prosperidade não é no sentido de se eu estou com Deus, eu tenho que enriquecer, eu tenho que ser
ser próspero, não é essa a ideia. A ideia é que a prosperidade está no sentido de que, mesmo com pouco, eu estarei satisfeito. Mesmo com o quase nada que eu possa ter, ainda assim eu possa ser uma pessoa realizada, uma pessoa feliz, né? Então esse é o sentido de prosperidade. Saúde, já sabemos exatamente do que se trata, e também a questão da piedade. A piedade é no sentido de eu devo estar em oração, eu devo viver uma vida de oração, capaz de me deixar sempre em permanente comunhão, em permanente relacionamento com o Senhor Deus. Por quê? Isso não é que vai beneficiar Deus, isso quer dizer que vai eu ser muito beneficiado, certo? Então é nesse sentido. Em relação à família, Deus nos coloca numa família para que tanto ela seja uma bênção para a vida da gente, quanto a gente ser bênção para a família, né? Então, essa dependência que deve haver, e é da vontade de Deus, e é próprio da natureza humana, essa dependência da família faz parte desse amor a si mesmo. Quando eu amo minha família, quando eu estou preocupado com ela, quando eu estou interessado no bem dela, eu estou principalmente cuidando de mim. Eu estou exatamente me amando, entende? Me amando. Então, esse é o aspecto do amor a si mesmo, né? Lá em João, capítulo 12, versículo 25. O amor ao próximo como a si mesmo. A nossa oração a Deus só tem sentido se eu amo a mim e se eu amo o próximo. Entende? Quer dizer, é essencial que eu manifeste, por amor a Deus, eu esteja vivendo um amor para com as pessoas que Deus coloca ao meu redor, né? Então tem aqui, o amor ao próximo tem um aspecto social. Mateus capítulo 7, versículo 12. A Bíblia diz, Jesus orientando, que tudo que eu quiser que as pessoas me façam, eu devo fazer a elas. Isso é uma oração. Então, o que é exatamente que eu gostaria que as pessoas fossem comigo, agissem comigo, se preocupassem comigo, se interessassem por mim? Assim eu também devo fazer em relação a elas. Para Deus, esta é a oração. Entende? Então, eu posso até ter momentos para orar por elas, mas a verdadeira oração para Deus é quando eu estou disponível para ser usado por Ele para abençoar aquelas pessoas ao meu redor. Espiritualmente, né, na questão do amar ao próximo, espiritualmente é quando eu estou voltado a não somente a existência das pessoas ao meu redor nessa vida, mas eu esteja preocupado com a eternidade delas. Eu esteja preocupado com o envolvimento delas com Deus. Eu devo cuidar delas, eu devo me preocupar com elas, mas basicamente eu devo estar preocupado com a eternidade deles, de cada um deles, em relação ao Senhor Deus, né? O amor a Deus sobre tudo. Mateus capítulo 22, versículo 35. Então, é a questão da prioridade. Esse amor para com Deus me leva a ter prioridade a Ele, à vontade dEle, né? Aos gostos dEle. Então, o amor a Deus está no sentido de que eu abro mão de mim mesmo para que eu possa fazer aquilo que eu sei que vai agradar a Deus, aquilo que eu sei que é do interesse de Deus que eu seja ou que eu me envolva com Ele. Aí tem aqui, que eu ame a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, né? É o que é mencionado aqui a partir de Mateus capítulo 22, versículo 37. No coração é a questão do prazer de estar envolvido com Deus, o desenvolver de um prazer pessoal de saber que eu estou dentro da vontade de Deus, que eu estou sendo usado por Ele, que eu estou voltado, que eu estou agradando a Ele. Quanto à questão da alma, né, é a questão da obediência.
a servidão a qualquer preço que for. Então, eu quero ser um servo de Deus. Isso tem a ver com o amor a Deus. A alma obedecendo ao Senhor Deus. E o entendimento tem a ver com a razão, né? É quando eu desejo, mesmo que eu tenha que pagar um preço, mas é um anseio, é uma vontade, é uma decisão minha de querer ser agradável a Deus. Isto tudo é a oração ao Senhor, né? O amor a Deus sobre tudo. Eu quero falar, eu quero orar a Deus. Então eu devo amar a mim, eu devo amar o próximo, e amar o próximo inclusive como a mim mesmo, e amar a Deus sobretudo nesse sentido. Eu amo a mim, amo o próximo, mas eu amo acima de tudo Deus, né, em relação a esses outros amores. Aqui embaixo tem assim: não havendo isto, todo o tempo, qualquer oração é mentira. Não havendo nenhum desses aspectos sendo atendidos, né, do amor a si, amor ao próximo e principalmente o amor a Deus, não havendo isso, qualquer oração, qualquer manifestação de oração é mentira. É conversa fiada. Em Itabuna tem uma palavra assim: é conversa para boi dormir. Se é possível isso, né? Mas, quer dizer, é conversa jogada fora, é uma conversa que não tem sentido, né? Será que realmente nós precisamos da intercessão do Espírito em nossos momentos de oração? Será que realmente fazemos isto? Ou precisamos realmente da intercessão do Espírito Santo para estar falando, para estar nos apresentando a Deus, né? Então essa é a nossa reflexão sobre a questão os 7 poderosas orações do Salmo. É importante lembrarmos sobre essa necessidade, nessa questão de poderosas, essa questão de manipulação de Deus. É supra necessário para quem ora a Deus, não é? Que Deus sabe perfeitamente como cuidar de nós. Deus sabe perfeitamente como nos amar. Deus sabe perfeitamente como nos usar. Não precisamos ficar na angústia de ter ideias para apresentar a Ele. A única coisa que precisamos fazer é descansar. Para descansar, não precisa de poderosas. Inclusive, essas coisas aqui que nós mencionamos, isso se torna algo normal, natural na vida de uma pessoa que descansa em Deus, na vida de uma pessoa que confia em Deus. Porque isso aqui é obra do Espírito na vida de um indivíduo, né? Ele nos leva a isto. Por nós mesmos somos incapazes, mas pela ajuda, pela orientação, pela bênção, pela maneira como o Espírito trabalha no coração da gente, tudo isso é possível. Se você ainda vive na questão da necessidade de orações poderosas, está na hora de você ter um encontro com Cristo e você poder descansar com Ele, de tal forma que você não precise dessa coisa de poderosas, mas que a sua vida seja uma vida de oração. Tá bom? E a vida de oração é tudo isso. Que Deus lhe abençoe e que Deus ele possa lhe conduzir a tomar essa decisão.